vi só o Henrique, eu falei, misericórdia, Deus. Não... eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para a gente. Há muito tempo atrás, em tantas outras coisas que foi liberado sobre esta casa, foi liberada uma palavra que eu nunca vou esquecer, que essa casa seria celeiro de pregadores. E cada dia que se passa, Deus tem levantado pessoas para ministrar uma palavra com retidão e temor, uma palavra que vem do céu, não sobre performance, mas sobre presença, sobre direcionamento dos céus, e isso é a palavra do Senhor se cumprindo sobre nós, Alguns vêm com a tecnologia a mais, tem fone aqui, tem microfone, com nós não tem isso, viu, pastor Zaqueu? Eu vou reclamar, amém? Estende suas mãos para cá no nome do Senhor Jesus, Vamos orar pela vida da Kathleen, que o Senhor tem uma palavra para nós nesta noite. Senhor Deus e eterno Pai, nós te damos graça, porque sabemos que é com retidão, temor e temor, Pai, que cada filho do Senhor tem subido sobre esta casa para compartilhar na mesa uma palavra que cura, uma palavra que liberta, uma palavra que confronta, porque quando estamos sentados à mesa, estamos nivelados, porque a Tua palavra é distribuída de igual forma para cada coração. Que nessa noite não seja diferente, usa a Kathleen com ousadia, com autoridade, não segundo palavra humana, mas segundo direcionamento dos céus. Abra o céu sobre este lugar, abra os céus, ó Pai, tudo aquilo que ela já colocou no coração dela, tudo aquilo que o Senhor já revelou, que seja ministrado com ousadia e que o nosso coração esteja aberto para receber esta palavra no nome do Senhor Jesus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Nossa, eu estou muito nervosa, misericórdia. Tá certo? Eu não estou usando negócio errado não, Faz eu passar vergonha não. Ai, nosso Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Abram comigo as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Somente até aí vocês podem se assentar. Amém. Eu confesso que eu estou muito nervosa de estar ministrando aqui hoje, apesar de eu já estar aqui outras vezes. Mas é sempre um peso, porque a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, ela traz um peso. Eu sei que para quem canta, é muito difícil cantar algo que o coração não está sentindo. É difícil subir aqui em cima e cantar um louvor de alegria quando o coração está chorando de tristeza. Eu sei que para quem ora, é muito difícil ter que interceder por alguém enquanto você precisa de oração. Também para quem prega é muito difícil ter que pregar uma palavra que você sabe que a sua casa não está vivendo essa palavra. E quando o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração, eu fui tomada por um temor e eu perguntei para o Senhor: será que a minha casa consegue sustentar o peso dessa palavra? Será que a minha casa tem estrutura para suportar o peso desta palavra? E no decorrer dessa semana nós já passamos uns apertos, mas para a glória do Senhor, Ele já nos garantiu a vitória. Mas irmãos, não tem como a gente ser cristão e querer andar errado. Ou você é cristão ou você anda errado, não dá para ser os dois. Não tem como nós queremos agir de duas formas. Ou nós servimos ao Senhor ou nós não servimos ao Senhor. Essa palavra das 10 virgens é uma parábola muito conhecida, nós já sabemos ela de cor. E é uma palavra que vai dizer que haviam 10 virgens. Só que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Na verdade, 5 agiram de forma prudente e 5 agiram de forma imprudente. E eu creio que essa palavra ela não é para alguém que está lá fora, ela é para alguém que está dentro da casa do Senhor.
E eu não gosto de pregar. Não, eu não tenho prazer nenhum em pregar, porque eu fico muito nervosa. E a palavra do Senhor, ela me traz muito peso sobre os meus ombros. Ela me testa. Ela me põe à prova, ela me põe no fogo, a palavra do Senhor. Então eu não gosto, não é o meu prazer pregar a palavra do Senhor. Mas eu faço porque é aquilo que Ele me ordenou a fazer. Não é porque eu quero, não é porque eu gosto, é porque é necessário. É porque a vontade dEle é necessária ser cumprida na minha vida. Assim como a vontade do Senhor é necessária ser cumprida na sua vida. E eu comecei a refletir porque o Senhor, Ele sempre vai me usar para pregar para pessoas que estão dentro da casa do Senhor. Ele raramente, em raras exceções, Ele vai me usar para pregar para alguém que está do lado de fora. Para alguém que não serve a Deus. É sempre para alguém que está na casa do Senhor. E nunca é uma palavrinha mansa, nunca é um negocinho gostoso de ouvir. É sempre uma palavra dura. Só que como é o título, a verdade da mesa cura, hoje é aquela conversa que ninguém quer ter, aquela conversa difícil, mas é aquela conversa necessária. Sabe que no nosso relacionamento nós precisamos chegar ao nosso cônjuge e falar para ele, isso aqui que você fez me incomodou? O nosso relacionamento precisa de uma conversa para que ele possa seguir em frente. Nessa noite é Cristo comigo e com você. Ele precisa ter uma conversa conosco, para que o nosso relacionamento com Ele possa seguir em frente. Porque Ele está às portas, batendo as portas. E nós estamos como essas nécias, fingindo que nada está acontecendo. Achando que só vir no culto é suficiente. Achando que só a quarta e o domingo é suficiente. Mas o Senhor não nos chama para ter apenas encontros com Ele nos dias de culto. O Senhor tem nos chamado e nos alertado para viver um relacionamento com Ele. E imagina comigo você se relacionar com alguém que só te procura no domingo e te ignora o restante da semana. Imagina essa situação, chega no domingo, essa pessoa te procura e fala, eu preciso de pão, eu preciso de água, eu preciso de roupa, eu preciso de sapato, eu quero uma casa, eu quero um marido, eu quero uma esposa, eu quero filhos, eu quero bênçãos, eu quero um emprego, eu quero uma faculdade, eu quero muitas coisas. Bacana. Se vira aí e faz para mim. E chega na segunda-feira, ela simplesmente age como se você não existisse. Você conseguiria manter um relacionamento com uma pessoa assim? Imagina você se relacionar com alguém que somente um dia da semana ou 2 dias da semana te procura e só te procura para pedir. Nunca pergunta se você está bem, se você precisa de alguma coisa. Nunca pergunta se você quer algo, sempre para pedir. Tem como se relacionar bem com alguém assim? Mas é assim que nós nos relacionamos com Deus. É assim que nós lidamos com a nossa vida cristã perante o nosso Pai. Nós chegamos no dia de culto e dizemos para Ele, olha, cuida da minha família, cuida da minha casa, meu filho está doente, minha casa precisa de cura, olha, resolve o meu problema. Mas nós não chegamos na casa do Senhor, ei, Paizinho, o que o Senhor precisa de mim hoje? Paizinho, o que o Senhor quer receber de mim hoje? Paizinho, o que o Senhor quer fazer hoje? Existe algo que eu possa fazer para o Senhor hoje, Paizinho? Não. É sempre para pedir. É sempre para reclamar. É sempre para esperar algo dEle, nunca para entregar algo para Ele. E a palavra vai dizer que o sono, então, toma conta de todas. As que estavam levando azeite reserva e aquelas que não estavam. Nós sabemos que o dia mau, ele chega para todos nós. Mas se nós não andarmos em vigilância, nós não vamos suportar os dias maus. Nós sabemos que o dia da doença chega em todas as casas. Nós sabemos que todos os filhos de todas as pessoas correm o risco de adoecer. Mas se nós não andarmos preparados, nós não iremos suportar as lutas e as provações. E o Senhor, então, Ele falou muito no meu coração sobre relacionamento. Sobre nós nos assentarmos à mesa e nos relacionarmos com Ele. Porque lembra do primeiro amor? Do momento em que nós levantamos as nossas mãos e nos entregamos para o Senhor, como era bom, como era gostoso, como nós tínhamos disposição para fazer tudo, como nós tínhamos disposição para viver tudo aquilo que o Senhor queria de nós. Às vezes nós queríamos fazer até mais do que aquilo que o Senhor queria. Mas vai passando o tempo e nós vamos nos acomodando. E o comodismo, ele é algo muito sério e muito triste, porque ele pode destruir as nossas vidas. Quando nós nos acomodamos com a presença do Espírito Santo, nós passamos a desprezar a presença dele. Nós não valorizamos mais a presença do Espírito Santo e muito pior, quando nós nos acomodamos com o nosso pecado. Nós passamos a conviver com ele, não mais a combatê-lo. E é muito ruim isso, porque o assunto que o Senhor traz à mesa hoje
Não é sobre esse pecado, eu sou pecadora, todos os dias nós pecamos. Sim, isso é uma verdade. Mas é sobre aquele pecado que nós carregamos como um pecado de estimação. É aquele pecado que nós carregamos numa mala de rodinha dia após dia e anos após anos. Nós estamos na casa do Senhor anos após anos e continuamos carregando esse mesmo pecado de estimação, fingindo que Ele não está lá. Mas o nosso Pai vê todas as coisas. Ele sabe que esse pecado está lá. Ele sabe que as mãos que tocam na Santa Ceia são as mesmas mãos que pesquisam pornografia. Ele sabe que as mãos que tocam na Santa Ceia são as mesmas mãos que têm digitado coisas que não convêm ao Senhor. Ele sabe que as mãos que tocam, as mãos que pegam no microfone para ministrar, Ele sabe que as mãos que dançam são as mesmas mãos que pesquisam coisas inapropriadas. Ele sabe, Ele está vendo todas as coisas. Ele sabe que os mesmos pés que vêm para a casa do Senhor são os mesmos pés que frequentam lugares onde a presença do Senhor não se faz presente. Ele sabe. Ele sabe que os mesmos olhos que vêm para a casa do Senhor para tentar contemplá-lo são os mesmos olhos que têm visto coisas que não convêm com a vontade do Senhor. Nós podemos fingir dia após dia que isso não está acontecendo. Nós podemos levantar as nossas vozes e dizer que o pecado está só lá fora. Dizer que os pecadores estão só lá fora. Mas eles estão aqui dentro. Eles estão dentro da casa do Senhor. Mas se o Senhor tem nos alertado mais uma vez, é porque Ele tem misericórdia de nós. Porque Ele não corrige um filho que Ele não ama. Ele só corrige o filho que Ele ama. E é necessário que nós possamos então refletir e olhar para dentro de nós qual é este pecado que nós viemos carregando dia após dia como se nada viesse acontecendo. Este pecado que nós viemos frequentando dia após dia como se nada estivesse acontecendo. Porque há muito tempo atrás, a palavra do Senhor vai nos dizer que homens morreram porque tocaram de maneira inapropriada na arca do Senhor que carregava a presença do Senhor. Mas hoje em dia nós pecamos e continuamos subindo no altar. Hoje em dia nós pecamos e continuamos entrando dentro da igreja. Hoje em dia nós pecamos e continuamos louvando. Nós pecamos e continuamos cantando. Nós pecamos e continuamos dançando como se nada tivesse acontecido. Hoje a consequência do pecado ela não é imediata. E por isso nós temos ficado cada vez mais sem vergonha. Nós temos ficado cada vez mais desleixados, porque a consequência do pecado ela não é mais imediata sobre as nossas vidas. Mas é necessário que nós possamos então refletir e avaliar para dentro de nós. Não é o pecado do seu irmão, é o seu pecado. Não é o pecado da minha irmã, é o meu pecado. E a palavra do Senhor ela vai nos dizer que tardando o noivo foram todas tomadas de sono e adormeceram mais à meia-noite, todas ouviram um grito. Todas ouviram um grito. E o Senhor tem falado conosco culto após culto, tem nos alertado culto após culto e dia após dia. Mas como o Senhor vai assentar à mesa para falar conosco se nós não queremos ouvir? Como nós vamos preparar uma mesa para receber uma visita e conversar com ela se ela não quer nos escutar? Como que nós vamos preparar uma mesa para o Senhor se nós não queremos ouvir aquilo que Ele tem para dizer a nós? Como que nós vamos preparar uma mesa para receber o Senhor se nós não queremos ouvir a verdade dEle? Porque Ele é a verdade. A verdade não é a minha opinião, não é a minha vontade, a verdade é a palavra dEle. E o que me chama muita atenção aqui nos dias de hoje, o que será que aconteceu? Quando foi que nós falhamos tão miseravelmente que as pessoas, elas se intitulam como cristãs e continuam vivendo a mesma vida como se não fossem cristãos? Como que a prostituta hoje, ela diz que ela é cristã, evangélica, serva de Deus, que conversa com Deus todo dia e continua atendendo seus clientes? Como que o traficante hoje em dia bate no peito e diz que acredita em Deus, que é servo de Deus, que é cristão, que vai no culto todo domingo e continua traficando? Continua aliciando menores ao tráfico. Como? Porque nós, que deveríamos ser o exemplo, estamos todos os dias obrigando o Espírito Santo a nos dividir com o pecado. Nós. Como que nós vamos ser exemplo para um povo lá fora se nós não estamos conseguindo ser exemplo nem para o povo de dentro? Como que nós vamos corrigir alguém lá fora ou entregar a verdade para alguém lá fora se nós não estamos vivendo essa verdade? Porque pior do que está o mundo lá fora está a igreja do Senhor do lado de dentro, que conhece a palavra do Senhor e não pratica a palavra do Senhor,
que caminha com Cristo todos os dias, mas não reconhece a voz do Senhor? Até quando o Espírito Santo terá que nos dividir com esse nosso pecado de estimação que nós carregamos ano após ano? Até quando nós vamos evitar essa conversa com o Senhor? Até quando nós vamos evitar de sentar à mesa e falar para o Senhor: ei, Senhor, foi eu que pequei. Senhor, foi eu que errei. Senhor, foi eu que pesquisei. Foi eu que mandei mensagem perguntando para ela qual era a cor da calcinha dela. Foi eu. Senhor, foi eu que respondi que a cor da minha calcinha era rosa e perguntei se ele gostava. Foi eu, Senhor. Não se envergonhe, eu não vou dizer seu nome. Mas o nosso Pai, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe do meu e Ele sabe do seu pecado. E se o meu e o seu pecado têm chegado como um cheiro terrível às narinas do nosso Senhor, é necessário então que nós viemos nos prostrar diante dEle. É necessário então que nós viemos chegar ao verdadeiro arrependimento, porque Ele está às portas e nós não vamos entrar por ela. Eu não posso dizer para você que você vai entrar e que eu vou entrar se eu não mudar a minha conduta de vida. Eu não posso dizer para você que você vai entrar, que você vai alcançar o galardão, se nós continuarmos vivendo a mesma vida do jeito que está. Se o Senhor está exigindo de nós uma mudança, é porque Ele sabe a verdade. Não adianta nós nos escondermos atrás da Bíblia. Não adianta nós nos escondermos atrás de uma roupa bonita. Não adianta nós nos escondermos atrás de um cargo na igreja. Não adianta, Ele sabe a verdade. Ele sabe a verdade sobre mim, Ele sabe a verdade sobre você. É muito terrível quando nós desistimos de combater o nosso pecado porque nós nos acostumamos com ele. Querido, o pecado ele deve ser combatido dia após dia. Eu sei que talvez você lute contra um vício, mas é dia após dia que você precisa lutar contra ele. Se nós não lutarmos contra ele, ele irá nos vencer. Se nós não buscarmos ao Senhor para nos ajudar, o pecado irá nos vencer e irá nos privar de viver uma vida eterna com o Senhor. Mas como que nós vamos alcançar a vida eterna com o Senhor? Ceando com Ele e adorando a Ele durante toda a eternidade. Se durante toda a nossa vida aqui na terra nós estamos vivendo como se o Senhor não existisse para nós. Sabe o que é terrível para nós nos tempos de hoje? É a gente vir para o culto, sentir a presença de Deus e deixar Jesus aqui dentro e voltar para casa sozinho. Sabe o que é terrível para nós? É nós chegarmos nos nossos lares, às vezes alguns até levam Jesus até para casa, mas deixa ele na sala para continuar pecando no quarto. Porque é muito mais fácil viver do jeito que está, do que abandonar o pecado. É muito mais fácil viver do jeito que está, com essa vida tranquila, do que abandonar o pecado. É muito mais fácil, igreja. Como foi ministrado aqui, é o caminho largo. Porque o caminho estreito, ele exige de nós muitas coisas. Só que nós não vamos conseguir passar a eternidade com Deus se nós vivemos durante toda a nossa vida aqui na terra negando a Jesus. É muito bom a gente falar que ama a Deus e que ama a presença de Deus, mas terrível é quando nós negamos a Jesus. Porque Deus é amor, Ele é maravilhoso. Só que nós negamos a Jesus porque Jesus é cruz. E não dá para viver um evangelho negando a cruz de Jesus. Não dá para viver um evangelho deixando a nossa cruz no chão. Porque é mais fácil caminhar sem uma cruz. É mais fácil caminhar sem o peso de uma cruz. Mas não é assim que nós vamos carregar essa verdade do Senhor. Não é assim que nós vamos viver essa verdade do Senhor. Nós não conseguiremos chegar até o céu. Não conseguiremos adentrar por aquelas portas celestiais se a nossa cruz não estiver conosco. Se nós deixarmos a nossa cruz no chão porque é mais fácil andar sem ela, nós não chegaremos lá. Esta é uma verdade. Não é a verdade que eu e você queria, mas é a verdade que é, porque a verdade é Cristo. Não dá para viver uma vida longe da cruz. Não dá para viver um evangelho do Senhor sem sacrifício. Não dá para viver um evangelho do Senhor sem entrega. Não dá para viver um evangelho do Senhor sem consagração. Não dá para viver um evangelho do Senhor sem intimidade com o Pai. Mas a palavra vai dizer que nós só chegaremos ao Pai se primeiro nos achegarmos ao Filho. Não dá para nós virmos aqui à igreja como meros frequentantes de igreja, se nós não tivermos um relacionamento com o Pai. E eu sei que às vezes é muito difícil de nós assentarmos à mesa e ouvir a verdade do Senhor, porque não é a verdade que nós queremos.
Às vezes é muito difícil assentar à mesa para poder alimentar do pão que não é o pão que nós queremos, mas é o pão que nós precisamos. Mas que bom que todos os dias a mesa do Senhor está farta do pão que nós precisamos. Que bom que todos os dias a mesa do Senhor tem a água que todos nós precisamos todos os dias. É muito ruim a gente tentar viver um relacionamento com Cristo tratando Ele como uma mera visita. É muito tradicional de nós, quando vamos orar para alguém: ei, Jesus, visita tal pessoa, visita minha família, visita minha casa. Ei, Jesus não quer visitar a sua casa, Ele quer morar na sua casa. Jesus não quer ser um mero visitante da sua casa. De um dia que você está bem, prepara para Ele uma mesa. Ei, no dia difícil, Jesus também quer sentar do seu lado. Ele não quer simplesmente chegar no dia que a mesa estiver farta, mas no dia em que a mesa tiver só o prato recheado de lágrimas. É nesse dia que Ele quer estar contigo também. Mas nós insistimos em tratar Jesus como uma visita, como alguém que vem e vai embora. Mas Ele não quer vir e ir embora. Ele está nos preparando para passar uma eternidade com Ele. Então, se nós não tivermos um relacionamento com Ele intenso dia após dia, como vamos viver uma eternidade com Ele? Como igreja nós vamos viver uma eternidade com o Senhor se dia após dia nós desprezamos a presença dEle? Como vamos viver uma eternidade adorando a um Deus que dia após dia nós negamos o Filho dEle? Nós vemos nas redes sociais tantas pessoas dizendo: eu gosto de Jesus, mas eu não gosto da igreja. É a mesma coisa que dizer que gosta de Deus e não gosta de Jesus. Eles são a mesma pessoa. Como nós podemos dizer que amamos a Deus e que adoramos a Deus se nós não conseguimos suportar o nosso irmão? Como nós vamos dizer que nós servimos a Deus se nós não conseguimos ter comunhão com a igreja? Se a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. Como eu posso dizer que eu gosto só do braço da pastora Karina, porque o braço dela me abraça, mas eu não gosto dos lábios dela que me dizem a verdade que eu preciso ouvir? Como eu posso dizer para você que eu gosto de você só porque você me dá presentes, mas eu não gosto de você no dia que você não me dá a paz do Senhor? Como eu posso viver um evangelho com essa dualidade? O evangelho é apenas um, ele não é dois caminhos, é um caminho só. Como eu posso querer viver um evangelho dividido, em que eu amo uns e odeio outros? Se Jesus fosse nos amar de maneira dividida assim, eu seria a primeira a estar do lado de fora. Porque quando eu orei a Deus pedindo para que Ele me mostrasse a verdade sobre algumas pessoas ao meu redor, foram tamanhas as decepções. Mas quando eu pedi para Ele me mostrar a verdade sobre mim, eu descobri que eu não sou tão boazinha assim. Eu descobri que eu não sou tão crente assim, que eu preciso ser mais crente. Eu descobri que eu não oro tanto assim, eu preciso orar mais. Eu descobri que eu não presto tanto atenção na palavra, eu preciso prestar mais. Eu descobri que eu não sirvo tanto assim, eu preciso servir mais. Ei, peça para o Senhor revelar a verdade sobre você. Às vezes nós chegamos no culto e nós ficamos tão preocupados com o que o irmão está fazendo. Às vezes nós chegamos na casa do Senhor e ao invés de olhar para o Senhor, nós vamos olhar para o tamanho da roupa de alguém. Às vezes, ao invés de nós chegarmos para o culto e prestar culto ao Senhor, nós vamos prestar atenção no irmão. E nem é para dar para ele uma palavra que ele precisa. Nem é para dar para ele o abraço que ele precisa. É só para olhar e criticar. Mas é o mesmo irmão que nós vamos passar a eternidade junto com o Senhor. E se nós chegarmos na porta e esse irmão entrar e nós ficarmos, a vergonha será nossa. Porque o mundo espera de nós um exemplo. O mundo espera de nós um espelho. O mundo espera de nós o reflexo de Cristo. E nós não estamos refletindo Cristo, igreja. Nós precisamos refletir a Cristo. Nós precisamos colocar a nossa cruz sobre os nossos ombros e continuar caminhando como Cristo caminhou. Ele não colocou a cruz no chão porque estava difícil. Ele não colocou a cruz no chão porque estava cansado. Ele não colocou a cruz no chão porque não valia a pena carregar uma cruz e se entregar numa cruz por pessoas que o negariam depois. Ele continuou carregando aquela cruz porque aquele era o propósito do Pai. Eu sei que talvez você vai vir para o culto sem vontade nenhuma de vir para o culto. Como na nossa casa, nem sempre a gente vai fazer o almoço porque quer fazer o almoço. Tem dia que eu não quero nem olhar para o fogão. Mas a gente faz porque precisa ser feito. A gente faz pelo compromisso. A
A gente faz porque alguém precisa se alimentar. A gente faz porque alguém precisa. A gente arruma a casa porque alguém precisa de uma casa limpa. A gente arruma a cama porque alguém precisa descansar naquela cama arrumada. E como que nós vamos preparar a nossa casa para o Senhor? Ah, Jesus, hoje eu não quero não. Não, Jesus, hoje eu não quero te ouvir. Hoje eu não quero falar com o Senhor. Não. Diga, mas diga a verdade. Se assente na mesa e diga a verdade para o Senhor. Pai, eu estou afundada nessa depressão porque eu não consigo deixar o passado no passado. Pai, eu estou mergulhada nessa ansiedade porque eu não consigo confiar plenamente no Senhor. Sou eu, Pai, não é o meu irmão. Pai, eu não consigo sair deste lugar, eu não consigo sair deste poço porque eu não consigo liberar perdão. Pai, foi eu que andei tão frustrada que falei aquelas palavras terríveis para minha irmã, mas não foi porque ela me feriu, é porque eu estava frustrada. É dizer a verdade para o Senhor. Pai, eu queria ter algo melhor para te oferecer, mas hoje eu só tenho lágrimas. Ele vai receber as suas lágrimas. E Ele tem um consolo preparado para mim e para você. Mas enquanto nós nos preocuparmos em querer assentar na mesa só no dia que nós tivermos muitas coisas boas para oferecer para o Senhor, ei, isso não é um relacionamento. Não é um verdadeiro relacionamento. Não dá para a gente querer contar com o Senhor só no dia bom, é no dia mau que Ele quer estar presente também. E se no dia mau nós temos só lágrimas para apresentar para Ele, que sejam essas lágrimas, porque nós temos um Espírito Santo que consegue interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Se no dia mau você não tem uma oração para oferecer, fique em silêncio, mas fique. Abra os seus ouvidos para ouvir aquilo que Cristo quer falar comigo e com você. Ah, paizinho, hoje eu só tenho esse louvor e é uma letra que eu nem sei a letra completa. Vai, canta ela, mas canta ela para o Senhor. Ah, paizinho, hoje eu não tenho muito para te oferecer não. Hoje eu não tenho tempo, fala com Ele fazendo a comida. Pai, eu não tenho tempo para te entregar um devocional de 10, 20 minutos. Fala com Ele enquanto escova os dentes, fala em pensamento. Pai, hoje eu não tenho tempo para falar com o Senhor. É muita criança para olhar, fala com Ele enquanto tu cuida das crianças. Nós temos um Espírito que é conectado ao Espírito do Pai. Nós podemos falar com Ele em Espírito. Se os nossos lábios não conseguirem pronunciar palavras para Ele, Ele vai interpretar aquilo que o nosso Espírito quer dizer. O nosso Pai é bom. O nosso Pai é maravilhoso. O nosso Pai está disposto a estar conosco a todo tempo, a todo momento. Somos nós que não queremos estar com Ele a todo tempo, porque estar com Ele a todo tempo requer de nós renúncias. Estar com Ele a todo tempo requer de nós uma vida reta perante Ele. Estar com Jesus durante todo o tempo requer de nós uma vida santa e separada para Ele. Todos nós vamos ouvir o grito do Senhor, porque aí vem o noivo. O noivo já está chegando, o noivo já está vindo. Será que o azeite que eu e você temos será suficiente para o momento que Ele chegar? Ou nós vamos continuar buscando azeite só no dia do culto? A oração que eu faço hoje para o Senhor não serve para amanhã, porque todos os dias Ele tem um alimento novo na mesa me esperando. E sabe por que nós nos enfraquecemos? Porque nós estamos famintos. Nós estamos passando fome e sede espiritual. Mas por quê? Porque a culpa é totalmente nossa, porque o pão e a água continuam posta à mesa. A mesa não está vazia. O alimento continua na mesa, somos nós que não nos assentamos na mesa para nos alimentar. Porque achamos que somente o alimento do culto será suficiente. Ei, o Senhor não te chamou para se relacionar com Ele nos dias de culto, como se relacionar com Ele fosse somente em encontros especiais. Não, relacionamento com Ele é todo dia. É no dia bom, é no dia mau, é no dia que você estiver bem, no dia que você não estiver bem. É todos os dias. Ei, o Senhor também sofreu. O Senhor também chorou, mas Ele não desistiu do propósito dEle. Eu sei que nós temos sofrido e nós temos chorado dia após dia, mas nós não podemos desistir do propósito do Senhor em nossas vidas. Eu sei que a cada dia que passa tem parecido cada vez mais difícil e mais impossível, mas nós não podemos desistir do propósito do Senhor em nossas vidas. Nós estamos aqui sendo treinados para viver eternamente com o Senhor. E a presença dEle é especial. A presença dEle é maravilhosa. A presença dEle não se compara a nenhum prazer terreno. A presença dEle não se compara a nenhum pecado de estimação. A presença dEle é maior, é mais valiosa e vale muito mais. A
a presença dele vale muito mais. A presença dele vale muito, muito mais. Não despreze a presença do Senhor porque hoje você não quer. Não deixa de vir no culto porque não quero vir no culto. Não deixa de orar porque não quero orar. Ei, nós não vivemos o evangelho de querer, nós não vivemos o evangelho das nossas vontades. A palavra do Senhor, ela é a nossa vara de medir, ela ainda não mudou. Ela continua sendo a mesma. A régua continua sendo a mesma. Os princípios da palavra do Senhor continuam sendo os mesmos. Mesmo que o mundo mude e diga que essa palavra precisa ser atualizada. Ei, essa palavra é real e verdadeira e ela não precisa de atualizações, porque ela está à frente do seu tempo. É uma palavra eterna e a eternidade está à frente de qualquer tempo. Ela não está aqui para fazer a minha e a sua vontade, ela está aqui para cumprir a vontade do Pai. E nós estamos aqui também para cumprir a vontade do nosso Pai. Então, quando você for assentar à mesa com Jesus, mesmo que não vá dizer nada, fique na mesa até ouvir o que Ele tem para dizer para você. Fique, mas diga a verdade. Diga a verdade do seu coração, diga a verdade de quem você é. Não questione para Ele, Senhor, mas foi o meu irmão que me feriu. Não, Ele não quer tratar com seu irmão, Ele quer tratar com você. É você que é filho. Ele não quer tratar com quem está lá do lado de fora, Ele quer tratar com quem está do lado de dentro, com quem assumiu o compromisso com Ele. Nós não podemos viver este evangelho que quer somente a bênção e não quer conviver com o dono da bênção. Nós não podemos viver um evangelho assim. Nós temos que viver o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, ele é cruz. O verdadeiro evangelho, ele é renúncia. O verdadeiro evangelho, ele é mudança de vida. As pessoas vão ver Cristo em nós quando vê a nossa vida mudando para Cristo. É assim que as pessoas vão ver Cristo em nós. Quando verdadeiramente ver que nós estamos mudando para Cristo. Mudando por Cristo, por amor a Cristo. Porque não adianta a gente querer viver o evangelho para chegar bonitinho no céu porque está com medo do inferno. Não. Se não for por amor a Cristo, querido, você está perdendo tempo dentro da casa do Senhor. Se não for por amor ao Senhor, se não for por amor a servir a Ele, nós estamos perdendo tempo aqui. E nós precisamos andar por amor a Ele, porque sem o amor dEle nada nós poderemos fazer. Sem o amor de Jesus, nenhum de nós estaria aqui respirando ou tendo um fôlego de vida para continuar servindo a Ele. Sem o amor dEle, nós não seríamos nada. Porque sem o amor dEle, nós ainda estaríamos sendo escravos do pecado. Não deixe teu pecado de estimação continuar te escravizando, entregue ele para Jesus. Quem pode te ajudar, quem pode te fortalecer é Jesus. Quem pode devolver para nós a sensibilidade do Espírito Santo é Jesus. Quem pode lavar as nossas almas, quem pode limpar os nossos olhos e nos fazer perceber que o pecado ainda é pecado e que ele incomoda a Deus é só Jesus. Quem pode me convencer e te convencer do pecado não sou eu, não são as minhas palavras, mas é o Espírito Santo. Se nós continuarmos agindo acomodados com o Espírito Santo, nós continuaremos também acomodados com o pecado, porque as consequências do pecado não irão mais nos incomodar. Mas enquanto estivermos sensíveis à presença do Espírito Santo, nós conseguiremos resistir ao pecado, porque vale muito mais estar perto da presença do Senhor. Porque aí, querido, não há paz lá fora. A paz que excede todo entendimento, a paz que nos permite dormir em meio à tempestade, é só em Cristo Jesus. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Jesus, não deves nada. Vamos ficar de pé? Para mim. Vamos louvar Ele em sinal de gratidão. Mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Nós somos gratos ao Senhor, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Não vim atrás de bênção. Jesus, não deves nada. Oh, glória. Mais do que tu Mais poderoso. podes Obrigado, Senhor, por essa fazer, palavra. só quero a ti. Queridos,
importante é dar testemunho. Nós pode ser conhecedor, ter uma formação acadêmica, mas se não der testemunho de nada disso, vai adiantar. Quer um conselho? Talvez um milagre que nós almejamos e precisamos, porque todos nós precisamos de um milagre. Todos nós, todos. Talvez o milagre ainda não aconteceu, porque ainda não damos testemunho. Talvez o milagre está dependendo do testemunho que ainda nós não estamos dando. Porque dar testemunho aqui, eu volto a repetir, eu gosto dessa frase do pastor Éder. Ser profeta no meio de profeta aqui é fácil. Nós só estamos no meio de homem de Deus, é ou não é? E que Deus venha abençoar, não só a Kathleen, mas toda a sua casa. Amém? Irmãos, quem não tomou a Santa Ceia, suba lá em cima, aposta lá, pastor Éder. Pastor Éder vai subir lá em cima. Você que não tomou a ceia, não deixe de tomar não, viu? Suba lá em cima, o pastor Éder vai estar ministrando. E que você venha ter um resto de semana abençoado, no nome de Jesus. Um feriado que vai descansar e abençoado, né? Dia das crianças amanhã, nosso dia amanhã, né? Nosso dia não nosso dia de ficar com as crianças, nosso dia porque somos crianças também. Amém ou não amém? Então amanhã não comer pipoca, salgadinho, não, irmão Júlio? Porque nós somos crianças também. É a palavra que diz, hein? Amém? Que Deus te abençoe, querido. Pai, obrigado por essa palavra. Toma a vida da Kathleen em tuas mãos, a do teu esposo e da sua casa. Nós como igreja, nós queremos o abençoar, Senhor, de uma forma rica, de uma forma poderosa. Não sabemos e nem sei o que ela precisa, o que ela tem passado, mas o Senhor sabe. E por isso nós queremos